que é separar o mercado em oportunidade. Basicamente, tá, é o seguinte, sabe? Quando o mercado tinha muito lote em cada nível de preço, e o lote não era mentiroso, era muito fácil de você identificar, não ganhar dinheiro, mas muito fácil de você identificar qual que era o começo e o fim de uma, não diria de uma oportunidade, qual é a trajetória do mercado, quais são as pernadas, como é que você conta os movimentos, essa é a palavra, como contar movimentos, inclusive tem vídeo aqui no canal falando disso. Então você pega ali, quando o mercado ia, que costumava ir direto, de forma quase que ininterrupta, do 1 para o 7, então tomaram a 1,5, 1,5 pagão, 1,5 com 2 no spread, né? E assim sucessivamente, né? Foi até o 7. Quase que com agressões, quase que somente com agressões de compra, ou seja, tomando o lote da venda, corroendo a liquidez na venda, indo de forma ininterrupta para o 7. No 7, o 7 virava venda, tomavam um pouquinho, não tomavam tudo, batiam a 6,5, 6,5 é venda, batiam a 6, 6 é venda, batiam a 5,5, 5,5 é venda, batiam a 5. Do 1 para o 7 foi um movimento, do 7 para o 5 outro movimento. Porque você tinha uma sequência, ou seja, a grande sacada dessa cabeça de scalping é você entender aonde que o mercado invertia. Então, quando ele ia do 1 para o 7, a minha cabeça durante esse processo, spread a spread, tá, é que, putz, o mercado sempre pegava a última invertida e falava qual é o viés, essa é a palavra, qual é o viés agora? O viés é para cima ou para baixo? Tá? Então a última invertida foi de baixo para cima, então o viés agora, pô, no 1 virou, virou para cima. Foi do 1 para o 7, o viés do 1 para o 7 é de alta. No 7 ele virou, tá? E o que é virar? Era spread a spread. 7 bateram a 6,5, 6,5 é venda. Opa, começaram a bater a 6, virou. Ou seja, no 7 virou. Eu não estou falando aqui que hora você opera, que hora você compra ou venda. Como é que você conta o movimento? Do 1 para o 7 foi o primeiro movimento de alta, do 7 para o 5 foi o segundo movimento de queda. Durante a minha cabeça e a cabeça desses caras é o seguinte, enquanto o mercado virou, no 7 ele virou, enquanto ele não virar de novo, ou seja, enquanto ele não inverter o spread, o viés continua de queda ou até uma hora que aquilo lateralize, e aí é maior complexidade, porque você precisa esperar um movimento para um lado para ter uma virada, né, para ter outra virada e para ter outra virada. Quando ele vem e morre de lado, fica bem difícil de você ter essa contagem de um movimento. Sempre nas viradas, sempre nas viradas. Por quê? Essa cabeça, para quem opera longo, essa cabeça é horrorosa. Horrorosa. Vai te tirar de um monte de trade, mas para quem gira, essa é a cabeça que tem que ter. Para quem faz giro, para quem faz scalping, tem que contar movimento dessa forma. A grande questão é que o mercado agora ficou com cada vez menos lote ao longo dos anos e com lotes cada vez mais mentirosos. Então o grau de toxicidade, né, ou o contrário de toxicidade na microestrutura, que é o grau de você ter agressões só para um lado, né, só para compra e depois só para venda, diminuiu muito. Você tem um processo de alta do 1 para o 7 com o mercado parecendo um eletrocardiograma, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Esse vai e volta é o balanço, sem você desconfigurar aquele movimento que foi do 1 para o 7. O balanço é o quanto o mercado pode retornar, nem contra a sua operação, sem desconfigurar o começo e o fim de um movimento de alta, de um movimento de baixa, e por aí vai. Sem desconfigurar a contagem dos movimentos. Então, para mim, tem muito mais a ver, o balanço tem muito mais a ver com a contagem de movimento com o sinal exato da tua entrada, porque não necessariamente o sinal da tua entrada é lá no 7. Tá? O mercado foi do 1 para o 7, e o mercado fez um outro movimento do 7 para o 5. O movimento é do 7 para o 5, mas no 7 eu não percebo que às vezes que era para vender, a não ser que tenha lote escondido no 7, ou que tenha tido alguma absorção, algum sinalzinho ali no 7. Na maior parte das vezes, no mercado hoje, com a rapidez de hoje, você não percebe, você vai perceber no 6. E olha lá que o mercado virou, você não percebe na origem, na virada. Tá? Então não estou dizendo aqui que é na virada que você opera necessariamente, no ponto de máximo ou de mínimo, mas você tem que ficar com aquela cabeça, virou, agora o viés é para o outro lado. Até o mercado ou morrer ali lateralmente ali naquele momento, ou o mercado inverter de novo. Quando ele inverteu de novo, o viés é para baixo. Inverteu de novo, o viés é para cima. Isso te dá uma sensação de que você aceita para onde o preço está indo, de que a tua mente e o mercado eles estão em sincronia, que é o que fala o Mark Douglas, operar em the zone, tem um vídeo que fala sobre isso. Você sincronizar a tua cabeça com o mercado. O scalping, essa cabeça de scalping, de pegar as viradas e mudar o teu viés a cada virada, né, para mudar o teu viés para aquela direção, te ajuda a sincronizar com a mente do mercado. André, mas você fala que criar viés é ruim. Cara, é que micro viés de direção.
Né? Mudou o spread, às vezes você vai morrer com o viés, você vai, entendeu? Não é aquele viés de, não, saiu uma notícia macro de manhã, o dólar vai subir hoje. Não é esse viés que eu estou dizendo. É um micro viés de direção, ou seja, inverteu estava caindo, inverteu no 1. Do 1 até ele ir para o 7, o teu viés, no sentido de estão tomando do vendedor. A probabilidade de continuarem tomando do vendedor é alta, a preços mais altos. É viés sobre o fluxo de agressão continuar sendo comprador ou vendedor. Esse é o ponto. Não é viés de, não, acho que tem que subir, eu tenho que cair. Não. É viés da agressão de curto prazo. Se foi tomador no spread 1 com 1,5, dependendo de como foi tomador no 1 com 1,5, no spread 1,5 com 2, eu espero que continue. É esse viés. Viés, spread a spread, da agressão continuar de compra ou da agressão continuar de venda, até mudar o viés. Tá? Esse aqui é o ponto. Então vamos lá. Falamos disso, falamos de onde veio essa ideia do balanço. O balanço, então, é o quanto pode voltar contra sem desconfigurar essa contagem de movimento, tá? De viés de alta e de viés de baixa. Tá bom, era que bacana, tá, mas o mercado ficou cada vez mais difícil, está cada vez com menos lógica, está cada vez mais mentiroso. Essa leitura spread ficou bem difícil, ficou mesmo. No índice, praticamente, existia muitos anos atrás, muitos, lá quando o índice estava 12, até 17 mil pontos, lá para 2004. Passou disso, começou a ficar mais caro. A análise do índice sempre foi outra, tá? Nunca foi essa análise spread a spread, tá? Que nem era no câmbio. Mas no câmbio também ao longo dos anos foi diminuindo. Dá para fazer ainda? Sim. Às vezes tem alguns spreads que não te diz nada, ele balança mais e por aí vai. A questão é como é que você calcula hoje, tá? E muita gente cria, né, muitas coisas, especialmente pessoas que fizeram o treinamento que eu dava no passado e, né, aprendem alguns conceitos, vão usando, se apropriando de alguns nomes, vão criando algumas coisas e tentam facilitar. Eu não ainda consegui alguém que tenha desenvolvido algum software, alguma fórmula, alguma coisa que calcule o balanço de forma automática que nem eu gostaria, que era se eu fosse fazer um algoritmo para isso, para poder calcular o balanço, eu maximizaria a quantidade de movimentos, qual que é o balanço que eu tenho que aceitar, ou seja, em pontos contra, tá? Para maximizar a quantidade de movimentos pegáveis. Só que aí o que é pegável? Putz, eu vou ter que dizer para a máquina quais são os sinais. Putz, aí começa a ficar complicado. Então, vamos dizer, na prática, como é que eu sempre me virei com isso? No olho. No olho. Você tem que estar acompanhando o mercado. Se você perdeu aquele dia, você não sabe qual é o balanço do dia. E o balanço, geralmente, ele não muda tanto assim, tá? Ele muda com a volatilidade do mercado, ele muda com o grau microestrutural de que tipo de participante está naquele dia, com que apetite aquele participante está naquele dia, muda contextualmente, né? Mas ele não muda radicalmente de um dia para o outro, não vai mudar bizarramente de meio ponto para 10, não é isso, a faixa vai oscilando um pouco, tá? Algo em torno de... Antes a gente diria que o balanço era meio ponto, 1 ponto. Hoje eu te arriscaria dizer que no câmbio esse balanço pode chegar de 1,5 a 3. Não muito mais do que 3, tá? Dependendo do grau de volatilidade. Em algumas épocas até menos que 3. O problema é que dentro do dia o câmbio faz movimentos muito, muito erráticos, ele não se comporta igual ao longo do dia inteiro. Então assim, é uma faixa aí de 1 e pouco, 3 e pouco, dependendo do momento, tá? E dependendo da liquidez na tela também. Quando enxuga demais a liquidez na tela, esquece esse conceito de balanço, porque está equilibrado para os dois lados e por aí vai. Então é difícil se achar o viés ali da virada, né? Para qual lado que está a contagem do movimento. Então a questão é no olho. Né? Não adianta você querer pegar um gráfico de candle e querer olhar retroativo e falar, não, aqui foi o candle da máxima e da mínima. E não adianta, dentro do candle de 1 minuto, às vezes ele foi lá e voltou 7 pontos contra para depois fechar lá embaixo dentro de 1 minuto. Então você não enxerga as rasgadas que o mercado dá. E mais que isso, você não tem a sensibilidade que precisa ter spread a spread para tentar segmentar o mercado em começo e fim de cada movimento. Especialmente pegando essas viradas, para ir tendo o viés nas viradas, o viés nas viradas. O viés nasce nas viradas e ele continua enquanto não acontece nenhuma nova virada ou quando o mercado morre, que ele lateraliza. Tá? Então o balanço é olho, é sensibilidade, mas estou te dando uma letra aí. Algo em torno de 1,5 a 3 e pouco no dólar atualmente. De novo, não tenho operado câmbio, mas tem muita gente, aliás, assim, talvez a maior parte das pessoas que me seguem aqui ainda estão no dólar, se viram no dólar, né? E, pô, às vezes pedem para mim algumas informações, algumas dicas, algumas coisas do que olhar, e de vez em quando eu encaixo na minha linha de vídeos aqui
perguntas que possam sanar esse tipo de dúvida também, tá? E um vídeo que eu acho que vai ajudar, fora os que eu já citei aqui também, a questão de lógica operacional. Tá? O que é lógica operacional? Quando você começa, eu falei lá no começo do vídeo, a questionar, porque muita gente parte dessa ideia, né, voltando aqui, pô, André, então o balanço é 3, então, putz, eu vou entrar, eu desconsidero, coloco stop acima de 3. Com essa ideia simplista, mas você vai entrar por quê? O que você quer tirar do mercado? Quando eu pergunto isso, me explica o que precisa acontecer para você tirar dinheiro do mercado. A maior parte das pessoas conta setups, não contam o que está por trás, o que precisa acontecer de fato por trás para aquela oportunidade, né, se transformar em dinheiro. Obviamente que nem todas dá certo, eu não estou dizendo isso, não estou dizendo ganhar necessariamente. Mas o que você quer tirar do mercado? E tudo nasce nessa questão de lógica operacional e esse vídeo aqui fala um pouco mais, tá? Se você não viu ainda, clica aqui embaixo na descrição e assiste ele que vai te dar um pouco mais de ideia se você está um pouco perdido aí do que tirar do mercado. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Sempre peço, é o que eu mais peço por aqui, é deixar um comentário aqui embaixo que sou eu que respondo todas as perguntas, tá bom? Abraço, boa semana.